Olá, queridos amigos, estamos agradecendo a Deus por esse momento de meditação que nós temos, de estudo da lição cada dia da semana. Vamos estudar a lição de terça-feira, dentro da lição número 9, lição do dia 24/11, Jesus formando seguidores ou vivendo como discípulos. Uma das coisas que Jesus teve preocupação e cuidado foi a de formar discípulos. Ele chamou 11, um deles se apresentou como discípulo, que foi Judas. Ele, como mestre, trabalhou em favor da educação cristã, ao andar com eles e ensinar-lhes os princípios do reino e treiná-los para a sua obra futura. Jesus Cristo teve uma preocupação em fazer desses homens pessoas que pudessem então dar continuidade à sua obra. Tanto que há uma história que diz que Jesus, ao chegar no céu, o anjo Gabriel disse para Jesus: o Senhor deixou uma igreja, uma instituição encarregada de pregar o evangelho? Jesus disse: não deixei nenhuma instituição. Senhor, mas e o Senhor deixou quem? Deixei os meus 11 discípulos encarregados de fazer a pregação do evangelho. E o anjo Gabriel perguntou: Senhor, e se eles desistirem? E se Pedro se cansar? E se os outros também se cansarem e não aguentarem o sofrimento ou a perseguição? Jesus disse: eles não vão desistir, porque eles sabem que eu estou contando com eles. Essa é uma lenda contada a respeito de Jesus chegando ao céu, e que na verdade mostrava a confiança que Jesus possuía naqueles que ele formou como discípulos. Tá? Jesus mostrou que o amor a Deus era essencial. O amor fraternal entre os discípulos era também essencial e importante, e que o amor ao próximo também era muito importante. Jesus disse: nisto conhecerão todos que vocês são meus discípulos, se vocês tiverem amor uns aos outros. João 13, verso 35. Uma noite, alguns cristãos chegaram diante das muralhas da China, depois do portão estar fechado. Há ali um guichê pequeno, onde as pessoas que chegam diante do portão podem conversar com o guarda que ali sustenta ali a fechadura do portão. E através do guichê do portão, o guarda perguntou: o que vocês querem? Nós queremos entrar através do portão. E o guarda disse: eu quero as identidades de todos vocês. Todos então colocaram as identidades ali sobre aquele pequeno balcão, e o guarda examinou cada um deles, fotografou cada uma das identidades, e então o portão foi aberto e eles puderam entrar ali na China. Refletindo sobre esse episódio, podemos pensar que algum dia chegaremos às muralhas da cidade eterna. E a pergunta é: que credenciais teremos a apresentar a fim de que a porta se abra para nós? Será o nosso conhecimento da Bíblia? Será a nossa certidão de batismo? Será a nossa carta de membro da igreja? Será uma carta de recomendação do pastor? Será a ficha da nossa vida diária? Que credenciais teremos que apresentar diante dos portais eternos? Jesus nos deu a única resposta para essas perguntas, dizendo ele: nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiveres amor uns pelos outros. Eis a prova principal de que fomos redimidos pelo sangue de Jesus Cristo: amarmos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. O irmão Juscelio, ele teve um sonho uma noite. Sonhou que estava diante dos portais da cidade eterna, da Nova Jerusalém. Ele bateu na porta, o anjo disse: pois não? Ele disse: eu gostaria de entrar. E o anjo disse: irmão Juscelio, o irmão veio com quem? Ele disse: eu vim só. O anjo disse: perdão, meu querido irmão, mas aqui na Cidade Santa só se pode entrar acompanhado de uma pessoa ou duas ou mais que o Senhor levou a Cristo. O irmão Juscelio olhou para o anjo e acordou do seu sonho, assentou-se na cama e disse: graças a Deus, ainda estou na terra, ainda posso fazer alguma coisa pelo nome do Senhor Jesus Cristo. A partir daquele dia, o irmão Juscelio mudou o seu comportamento na igreja. Começou a participar nas coisas da igreja, começou a cantar no coral, começou a dar estudo bíblico, começou a visitar pessoas doentes, começou a fazer o trabalho com mais fervor, com mais alegria. E ele dizia a todos: eu estou fazendo isso não para me salvar, mas porque eu já estou salvo e quero levar comigo para o céu muitas pessoas ao meu lado. Queridos irmãos, esta é uma verdade maravilhosa. Se nós amarmos aqueles que estão ao nosso redor, nós estaremos assim dando a eles a chance de salvação. Isso é discipulado. Podemos ser membros de igreja, mas ser membro de igreja não leva a nada. Ser discípulo, sim, e isto tem validade diante de Deus. A pergunta número 3. Quando Cristo falou de sua missão profética, que exemplo ele nos deu
o deu para os seus seguidores. Jesus chegou à sinagoga e levantou-se para ler. E no Lucas 4,18 diz que o Senhor Jesus Cristo leu o livro do profeta Isaías. E diz assim, o texto que ele leu: o Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar boas novas aos pobres. Enviou-me a proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para proclamar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro, devolveu ao assistente da sinagoga e sentou-se. E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu essa escritura aos vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se admiravam das palavras de graça que saía da sua boca. E diziam: este não é o filho de José? Disse-lhe Jesus: sem dúvida me direis esse provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos teres feito em Cafarnaum, faze-o também aqui na tua terra. Jesus Cristo, ao dizer as palavras de Isaías, que o Senhor tinha ungido para proclamar a mensagem de salvação, dar libertação aos cativos, anunciar o evangelho aos pobres, Jesus disse: isso está se cumprindo hoje. Meu ministério começa aqui. Jesus, como mestre, deixou-nos uma lição da educação cristã a ser praticada e que devemos realizar as obras que ele executava: anunciar a salvação, que é o evangelismo, ajudar o próximo, que é a ação social, e ministrar cura aos enfermos, que é compaixão pelas almas. Os discípulos tiveram um curso de nível superior na escola de Cristo, aprendendo a ser discípulos de verdade e ao acompanhá-lo todos os dias do seu ministério. Jesus ensinou os discípulos a tratar o discipulado de maneira responsável, consciente, e fez um chamado divino para toda a vida daqueles homens. Porém, o curso que Jesus iniciou com os discípulos não estava terminado quando ele subiu ao céu. Tinha uma extensão e continuaria após a ascensão de Cristo ao céu, como vimos depois no Pentecostes e na vida da igreja primitiva. Na Grécia, havia uma escola de mestres que formava pessoas para a vida filosófica. Quando as pessoas se inscreviam naquela escola, eram chamados de sábios. Durante o tempo de curso, era chamado de alunos. E quando eles se formavam, eram chamados de aprendizes, porque a partir da formatura é que eles iriam praticar tudo que eles haviam aprendido e realmente se tornavam aprendizes, porque a reação das pessoas, com certeza, daria uma lição nova para cada dia. Através da educação cristã, nós somos sábios por escolhermos Jesus Cristo como nosso mestre. Aprendemos na escola da igreja e pela fé nos tornamos aprendizes quando nos batizamos, para a partir daí executarmos os ensinos divinos em nossa vida e transmitindo isso a outras pessoas. Nesses ensinos, nós exercemos nossa influência sobre as pessoas e pelo nosso testemunho ensinamos outras pessoas a descobrir o caminho da salvação. Conta-se que durante um almoço num clube, o doutor Harry Lauder relatou o incidente dizendo sobre o poder da influência. Ele disse: certa noite eu observava um velho acendedor de lampiões a gás, como era costume, as ruas não tinham luz elétrica. E era preciso então que um acendedor de lampião fosse de poste em poste, com uma longa vara, e na ponta uma chama acesa, ele acendendo lampião por lampião. E o Dr. Harry Lauder disse o seguinte: quando eu olhei para aquela cena, eu não podia ver o homem, nem podia ver os postes adiante no meio da escuridão. Mas eu podia ver uma coisa: o rastro de luz que aquele homem ia deixando a cada momento que ele acendia um lampião ali naquela rua. Sabe, nós temos que entender o seguinte: não importa se o mundo vê ou não o indivíduo como pessoa importante. Não importa se o mundo nos vê como pessoas importantes, porém é imprescindível que ao passarmos ao longo dos caminhos da vida, geralmente escurecidos pelo pecado, é importante que cada um de nós sejamos uma tocha, sejamos acendedores de lâmpada, transmitindo um pouco do Espírito iluminador de Cristo. Onde nós passarmos, temos que deixar um rastro de luz. Cristo não só afirma que ele é a luz do mundo, mas ele também diz aos seus discípulos: vós sois a luz do mundo. Sua ordem para nós é: assim brilhe também a vossa luz. Jesus nos deixou o encargo de fazer nossa luz brilhar. Obviamente, nós não temos luz própria, dependemos de Jesus Cristo como a luz maior. Por isso, nesta lição, temos que aprender o exercício de transmitirmos a luz maior. Que Deus nos abençoe.
e que haja uma bênção para todos nós, que sejamos luz nesse mundo, em nome de Jesus. Amém.